partir de agora. Primeiramente, muito bom dia, Dr. Rogério. É um prazer recebê-lo em nosso programa. Bom dia, Ellen. Eu agradeço de antemão também a Rádio Antena 7 por esse convite, que é muito importante a gente esclarecer a nossa população. Então, bom dia aos ouvintes, para a gente falar um pouquinho aí sobre o câncer coloretal. Doutor, primeiramente, como é a campanha, o que é a campanha Março Azul? Então, até para antes esclarecer o que é esse câncer coloretal. Então, o câncer coloretal é qualquer doença maligna que vai aparecer, vai acometer um paciente em qualquer região do intestino grosso do reto. E do que, por exemplo, acontece com câncer de próstata e com câncer de mama, que já tem suas datas estabelecidas no calendário, né, anual, em termos da sua prevenção, o câncer coloretal ele não tinha essa data. A gente, na verdade, não tinha uma data, um calendário oficial no Brasil sobre esse mês que seria de conscientização. E por que a importância da gente falar do câncer coloretal? Porque nos últimos anos vem avançando o número de casos desse tipo de doença, dessa patologia, e hoje ela representa a terceira causa de morte de câncer por câncer entre os brasileiros. Então, quando a gente analisa individualmente, o sexo feminino ele está atrás apenas do câncer, no caso é em segundo lugar, atrás apenas do câncer de mama, e em relação aos homens atrás do câncer de próstata. Mas quando junta todos, né, não há uma distinção em termos de número, né, uma prevalência entre homens e mulheres é praticamente igual. Ele hoje traduz como a terceira causa de câncer. Esse mês chamado Março Azul, né, então até para diferir um pouquinho do câncer de próstata, a gente fala que é o câncer azul marinho, vai ficar conhecida realmente como Março Azul. O Março Azul ele já era uma campanha que já acontecia nos Estados Unidos, vem acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. E como eu falei, no Brasil a gente não tinha uma data relacionada a isso. Desde 2019 para 20, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, ela começou a instigar e estudar essa possibilidade de colocar esse mês como calendário. Então, desde o ano passado, nós conseguimos, na verdade, colocar como pauta no Congresso Nacional. Esse ano foi votado e aprovado tanto na Câmara como no Senado, que vai como um mês oficial para esse mês de conscientização. A ideia de fazer esse mês de conscientização é, como eu falei, hoje é uma causa frequente, né, de morte por câncer, e o grande problema do câncer coloretal é que ele é uma doença silenciosa. Então, quando um paciente que apresenta uma lesão dessa maligna vem manifestar algum tipo de sintoma, normalmente já houve um curso muito longo já de aparecimento dessa doença, só que ela demora realmente para manifestar. Então, uma grande ideia, na verdade, desse mês de conscientização é conscientizar a prevenção. E a prevenção do câncer coloretal, ele tem que ser naquele paciente que, na verdade, não apresenta nenhum tipo de sintoma. E como é que a gente vai fazer essa seleção, né? Como é que o ouvinte poderia pensar onde é que ele poderia se encaixar nessa situação? Então, hoje a gente coloca que a partir dos 45 anos de idade, todo e qualquer cidadão brasileiro ou no mundo, mesmo que não tenha nenhum tipo de sintoma relacionado ao intestino, o ideal é que ele faça algum tipo de exame de prevenção. Os exames de prevenção que a gente hoje detém, a gente tem a pesquisa de sangue oculto. Então, como o nome fala, oculta, na verdade, é um sangue que não é percebido nas fezes na hora da evacuação. Então, existe um teste para ver se está ocorrendo esse sangramento nas fezes. Com uma adenda aí que eu falo em relação a essa pesquisa de sangue oculto, é que normalmente só vai ocorrer sangramento já em lesões malignas. As lesões benignas normalmente não aparecem. Então, o que recai seria o segundo exame, que seria talvez o exame mais importante para essa prevenção, que seria a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino, que ela é feita através do ânus. A gente percorre todo o intestino para ver se existe alguma alteração. Eu lembro também que, assim, o câncer coloretal, a natureza é muito sábia, ela coloca, na verdade, alguns sinais que podem, na verdade, facilitar a identificação em exames como esse da colonoscopia. Então, de 85 a 90% dos cânceres malignos de intestino, ele deriva de uma lesão benigna que aparece anos antes no intestino, que a gente chama de pólipo. Ele lembra uma verruga, como fosse um pequeno nódulo que aparece no intestino. Em média, a partir do momento zero que esse pólipo aparece no intestino, até ele poder se transformar em lesão
maligna, ele tem que evoluir para um tamanho em torno de 2 centímetros, e isso em média ele leva de 7 a 10 anos. É por isso que quando a gente orienta, o médico orienta a fazer a colonoscopia, encontra o pólipo, e essa é uma das grandes vantagens também da colonoscopia, porque além dela diagnosticar, ela também já serve de tratamento. Então, uma vez que eu encontro esse pólipo, o endoscopista que estava realizando o exame, ele tem a capacidade de retirar essa lesão, e a gente pode dizer que aquele paciente está curado, porque eu estou tratando uma lesão que ainda nem se transformou em lesão maligna. E de tempos em tempos, hoje no Brasil, em média, a gente orienta a cada 3 a 5 anos fazer repetições desse exame, exatamente porque no curso da vida pode apresentar outras lesões. Eu lembro também que aí eu falei de 85%, 90%, existe os 10% de pacientes que têm uma outra forma de apresentação do câncer de intestino, esse muito mais ligado à parte genética. Então existem grupos familiares, aí eu falo por exemplo do HNCC, que seria todas as lesões que já não deriva do pólipo, não deriva de uma lesão maligna, mas ela pode também evoluir como uma lesão, como um câncer coloretal. Em que situações aparece? Normalmente uma família que já tem uma história de um paciente jovem, abaixo de 40 anos, que é acometido por esse tipo de câncer. Então, quando aparece um caso desse numa pessoa jovem, a colonoscopia, em vez de fazer a partir dos 45 anos, a gente contabiliza 10 anos antes da idade daquela pessoa. Então, se o familiar tinha 40 anos quando adoeceu, o familiar próximo, que pode ser um pai, um filho, um irmão, ele tem que fazer a partir dos 30 anos de idade. Então, muda um pouquinho esse acompanhamento. Doutor, existe um gênero, uma faixa etária de um público que pode estar mais predisposto a desenvolver esse câncer? Uma faixa etária, um gênero que tenha um sinal de alerta, que precisa ir para um médico para fazer os exames para saber se tem ou não esse tipo de doença? Então, de uma maneira geral, não há muita distinção entre gênero. Então, ela comete de forma igual, seja homem ou mulheres. Mas o que a gente vem observando nos últimos tempos? O câncer coloretal, antigamente ele era uma doença do idoso. Então, quanto mais havia o processo de envelhecimento daquela pessoa, maior risco ela tinha de apresentar. Só que hoje a gente vem observando também pacientes jovens com relação ao aparecimento desse tipo de câncer. E aí o que faz a gente pensar? A gente não tem uma causa ainda definida, mas existe algumas situações de estudos que já mostram mais ou menos um parâmetro do que vem ocorrendo no mundo. O câncer coloretal, ele era um câncer muito, muito relacionado ao grau de evolução econômico de um país. Então, a gente, particularmente os países mais pobres, tem um volume menor de casos, enquanto os países mais ricos têm um volume maior. E isso é muito parecido com o que vem acontecendo no Brasil. Então, regiões como a região sul, sudeste, sempre tiveram casos muito mais numerosos do que regiões como o nordeste e a região norte, né? Que sabidamente a gente sabe que tem uma condição social bem diferente dessas outras regiões. E isso está muito relacionado ao estilo de vida. Então, quando a gente fala de um país desenvolvido, infelizmente a gente também está falando da má alimentação. Então, uma alimentação rica em carne vermelha, rica em gordura, alimentos que a gente chama embutidos, né, ou ultraprocessados. Aí eu faço menção: linguiça, salsicha, mortadela, salame. São todos alimentos que favorecem, do ponto de vista de dieta, gera uma dieta pobre em fibra e termina não protegendo esse intestino. Lembro também que tem outras condições desse estilo de vida também favorece. Então, o tabagismo, o excesso, o abuso de álcool, o sedentarismo, né? Então, a não atividade física, um estilo de vida também com relação
a ganho de peso, então a obesidade é outro fator também que predispõe a esses pacientes. E existe também algumas doenças sabidamente conhecidas do intestino, que são as doenças inflamatórias intestinais, como é o caso da doença de Crohn ou a retocolite, que nesses pacientes aumentam de 3 a 4 vezes a chance de aparecer um câncer coloretal. Então esse é um público, na verdade, que a gente já tem que ficar de olho, na verdade, e acompanhar. Então, tanto que, assim, baseado nisso, o que a gente orienta também em relação a essa prevenção? Além dos exames, a gente orienta exatamente essa mudança do estilo de vida. Então, a prática de exercício, diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de fibras, né? Então, frutas, verduras, cereais, uma boa ingestão de líquido, tentar diminuir o peso se houver esse sobrepeso, a atividade física de uma maneira geral. Doutor, o senhor falou sobre o diagnóstico precoce do câncer de colo retal. Para um diagnóstico precoce, há chances de cura para esse tipo de câncer? Sim. Qual a ideia, na verdade, da prevenção? De uma maneira geral, quando a gente faz o diagnóstico de um tumor maligno do intestino, a gente tenta classificar aquele tumor em 4 estágios, que seria o estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 1, que seria o estágio mais inicial, em que a lesão maligna ela está restrita só que a gente chama parede interna do intestino, que é a mucosa. O índice de chance desse paciente, que a gente chama de sobrevida, que seria avaliando, acompanhando durante 5 anos, mais de 90% desses pacientes vão estar livres da doença, uma vez diagnosticando nesse estágio. Quando eu falei daquela lesão, por exemplo, na colonoscopia, da lesão benigna, a lesão que ainda não se transformou em lesão maligna, a gente está falando em 100% de cura. Agora, o que é que vale salientar? Não, às vezes um ouvinte pode questionar, né? Eu fiz uma colonoscopia, retirei um pólipo, então estou curado. Mas ele precisa repetir esse exame, porque da mesma forma que naquele tempo apareceu aquela lesão, anos depois pode aparecer em outro local do intestino. A mesma coisa acontece com aquele que já foi operado, por exemplo, de um câncer de intestino. O fato de ele ter tirado um tumor em uma determinada região não impede que ao longo do tempo, em outra região, também possa aparecer novamente essa lesão, uma nova lesão. Então há necessidade sempre dele ter esse acompanhamento. Então o acompanhamento tem que ser permanente. E para esse paciente que já teve ou câncer coloretal ou então apareceu esses pólipos e ele fez a cirurgia, qual a frequência das consultas que ele tem que fazer com o coloproctologista e esses exames para averiguar a situação do intestino? Então, com relação à lesão benigna, ao pólipo, hoje há uma diferença. A gente não tem uma coisa estabelecida no mundo todo. Na verdade, cada sociedade, seja a sociedade europeia, a sociedade americana e também o comportamento das sociedades médicas aqui do Brasil, ela na verdade ela tem um pouco de disparidade, muito em função até dos equipamentos do que hoje é oferecido em medicina. Então, você pega, por exemplo, Estados Unidos hoje, ele já tem algum que a gente chama de guidelines, que seria um fluxo, na verdade, de acompanhamento desses pacientes, em que a depender da lesão, porque mesmo tendo uma lesão benigna, existem as lesões benignas que têm maior propensão a se transformar em lesão maligna e tem aquelas com menor propensão. Então, a depender do que foi avaliado, foi visto, do tipo de célula que aquele paciente apresenta, há uma variação em relação a esse acompanhamento, mas em média aqui no Brasil a gente orienta de 3 a 5 anos. Quando eu pego uma lesão, mesmo benigna, mas que tinha um alto potencial de se transformar em lesão maligna, às vezes esse intervalo diminui. A gente orienta às vezes com 1 ano, com 2 anos, a depender do caso. Doutor, voltando para a campanha agora Março Azul, ela é uma campanha nacional de conscientização sobre a doença. E aqui em Alagoas, também estão tendo ações sobre essa campanha? Sim, o Março Azul, na verdade, como eu falei, quem deu o pontapé inicial para que fosse aprovado isso foi a Sociedade Brasileira de Endoscopia, e juntamente com
quem encampou juntamente com essa sociedade foi a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Então essas duas sociedades co-irmãs hoje estão atuando a nível do Brasil todo com esse mês de prevenção. Aqui particularmente em Alagoas, o que a gente está programando é vários titulares aí da sociedade, da seccional Alagoas, da sociedade de endoscopia, vem na verdade participando de palestras ou informes aí em todo tipo de mídia, né? Tanto na internet, TV e rádio. E também nós vamos ter uma ação social, principalmente no final do mês. Ela começa agora no dia 20, que é o próximo domingo, em que vai ter mais de 200 profissionais de saúde fazendo uma passeata, né, uma caminhada na orla de Pajuçara, aquela rua fechada, como forma de distribuição aí de panfletos e uma forma de conscientizar a população. E a partir do dia 25 nós temos uma ação que inicialmente foi prevista já e planejada aí pela seccional nacional, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que ela já vinha fazendo um projeto de mutirões. No caso desse ano, aqui em Alagoas, foi escolhida a cidade do Pilar, em que previamente foi feito o teste que eu até falei de triagem, que é a pesquisa de sangue oculto, foi oferecida para a população entre 45 e 75 anos. Em média 10% dessa população que dá positiva foi selecionada para ser submetida a esse exame de colonoscopia totalmente de graça. Mas vale lembrar, porque muitas pessoas às vezes, eu posso me encaixar para fazer esse exame, mas na verdade esse público já foi selecionado. Então vale a pena ressaltar aqui, para você ouvinte que está aqui em Maceió, vai ter a caminhada da prevenção ao câncer coloretal. E quando vai acontecer? No dia 20 de março desse mês, às 9:30 da manhã. E aonde? Na orla de Maceió, na praia de Pajuçara. Na praia de Pajuçara, a concentração vai acontecer lá nas imediações dos 7 Coqueiros. Já lá no Pilar, a expedição em Pilar vai ter o rastreamento da população de Pilar, que o senhor falou que já rastreou um público de homens, não foi de 40? Não, de homens e mulheres a partir de 45 e 75 anos. Então esse público já foi selecionado. Sim. E eles vão ser submetidos a exames. Isso começa, na verdade, essa ação lá em Pilar começa no dia 25, em que vai ter um simpósio sobre câncer, onde estarão presentes vários nomes, vários colegas médicos de renome, tanto nacional como internacional, de serviço de referência no Brasil, para falar sobre essa temática do câncer coloretal. E a partir do sábado, dia 26, até o dia 31, vão ser essas ações de exames, em que esses médicos que vêm, né, do sul do país, na verdade de todas as regiões do Brasil, vêm também, que são especialistas também no exame, vêm fazer exames nessa população. Então isso vai ser um momento assim muito importante, porque essa também um dos objetivos da gente, é a gente oferecer uma qualidade técnica para essa população. E esse evento lá em Pilar vai acontecer no Centro Cultural de Pilar, né? Isso. Além disso, vai ter o primeiro simpósio alagoano de prevenção do câncer coloretal, que vai acontecer no dia 25 de março, das 8 da manhã até 12:20, também no Centro Cultural de Pilar. Doutor, já estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas claro, eu queria que o senhor explicasse como se prevenir do câncer coloretal. Há formas de prevenção? Sim, o que a gente vai sempre bater na tecla é isso. Primeiro, a forma que a gente chama primária, né? A primeira ação que você tem que fazer para tentar prevenir um câncer coloretal, qual é? Na verdade, mudar o seu estilo de vida. Então, se tornar mais ativo, então evitar o sedentarismo. Se tem histórico de abusar o álcool, tentar restringir, diminuir esse consumo de álcool, de gordura, carnes vermelhas, ter uma dieta mais rica em fibras. Se você tem, por exemplo, não tem sintoma nenhum, mas está na faixa de idade a partir de 45 anos, você procura o seu médico de confiança, ou procura um gastro, um proctologista. Se você for idoso, pode ser o seu geriatra, para se informar qual seria a forma ideal para você, qual o exame ideal a ser aplicado em você para fazer essa prevenção. E naqueles também que já tem uma história familiar, né?
já de câncer coloretal. Se você tem essa história familiar ou tem uma doença inflamatória intestinal, como eu falei, a doença de Crohn ou retocolite, procura o seu médico também, que você entra nesse mesmo parâmetro para poder fazer esses exames. Exatamente, é isso. É se alimentar bem, não fumar. Se a gente não está pedindo para você proibir a sua bebidinha, a sua cerveja, a sua cachaça no fim de semana, mas regrar isso, né? Tem que ter evitar os excessos. Evitar os excessos, tem que ter a disciplina. Pronto, essa é a palavra, a disciplina. E também para você, homem e mulher, a partir dos 45 anos é a idade ideal já, né? Para frequentar um coloproctologista, para saber sobre esses exames. Eu queria até que o senhor ressaltasse quais esses exames a população pode estar tendo acesso, porque você não precisa estar com primeiros sintomas, é só avaliar, fazer essa primeira avaliação para saber se está tudo ok. Se não, se aparecer esses pólipos, é muito importante para você já começar a tratar, marcar a cirurgia e assim evitar um problema lá no futuro. Exatamente. Então essa idade de 45 anos, ela foi estabelecida mais recentemente, até pouco tempo atrás era 50 anos, mas hoje vários estudos vêm mostrando que essa idade entre 45 e 50 anos também vem numa crescente estatística de câncer. Então por isso que a gente orienta a partir dos 45 anos. E parece, eu sou tão jovem, precisa procurar, porque a gente está falando de uma doença que, principalmente no paciente jovem, né, quando a gente pega esse público abaixo de 50 anos, o câncer coloretal ele é extremamente agressivo. Então, se tem de uma maneira geral, se a gente fosse escolher um público aí que teria que ainda dar mais atenção, exatamente esse público, por conta exatamente da agressividade da doença. E como a gente falou, nos casos iniciais nós temos praticamente 100% de cura, né, desse paciente, diferente de um paciente que a gente diagnostica já no estágio avançado, em que essa taxa de cura ela já cai drasticamente para 14%. Então a palavra de ordem é investir, é prevenir, né? Essa é a palavra que tem que estar em mente na cabeça de cada um. Exatamente, doutor. Muito obrigada por sua explicação. É muito importante ressaltarmos que a campanha Março Azul, pois muitas pessoas ainda não têm conhecimento, pode estar confundindo, como o senhor disse, com Novembro Azul, câncer de próstata. Não, essa doença acomete tanto mulheres quanto homens. Então é muito importante ter essa consciência sobre as formas de prevenção e também de diagnóstico precoce, que aumenta de 90% até 100% as chances de cura para esse câncer em estágio inicial e assim evitar o agravamento da doença no organismo. Mais uma vez, obrigado por sua participação, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e esse espaço aberto aí para a nossa sociedade alagoana de endoscopia, para poder aí oferecer, né, e informar sobre esses casos de prevenção. Exatamente. Conversamos com o coloproctologista, o Dr. Rogério Monteiro, que esclareceu mais sobre a campanha Março Azul, sobre a conscientização do câncer de colo retal. Câncer coloretal.